Olá, Tainá, bom dia. Oi, bom dia. E aí, Nara? Oi, bom dia. Nara e Tainá, me ajudem, por favor. A gente ficou faltando alguma coisinha para finalizar o conteúdo de hoje. Vocês lembram? Para agilizar? Peraí, só um minuto. A gente chegou a finalizar a fisiologia, os hormônios vegetais. Rômulo, eu não lembro se você terminou, mas a última coisa que eu tenho aqui escrita da aula foi fotoperiodismo, os tipos e tudo mais. Beleza. Era isso que eu queria ter certeza. É porque a gente começou e não finalizamos. Vou falar dos hormônios. Não, peraí, eu falei do fotoperiodismo, né? Isso, falou. Falou de planta de dia longo, dia curto. Uhum, verdade. Bom, agora sim. Resolvido. A fisiologia foi, o que não foi, e a última matéria é histologia. Eu fiz uma troca aqui, mas agora tudo certo. Isso aqui a gente não viu, é a última parte da matéria do ano mesmo. Bom, vamos lá então, meninas. Olha só, a aula de hoje é sobre histologia vegetal, ou seja, a gente já tinha visto histologia animal em bio 1, né? Falta agora falar de histologia vegetal da bio 2. E o que que a histologia estuda? Lembram? Tá escrito, né? Ela estuda os tecidos, ou seja, o conjunto de células que formam um determinado ser vivo. No caso aqui, a gente está falando de planta. Então, o contexto é esse. Quais tecidos que a gente encontra em plantas? Vários, né? Tem alguns destacados aí na imagem, como epiderme, endoderme, xilema, floema, que na verdade são formados por tecidos lenhosos e liberianos. Então, a gente vai ver tudo isso, quais são as características, crescimento primário e secundário de uma planta, qual a diferença disso. É possível cair em prova? É regular? Não, mas quando cai é extremamente difícil. Então, é o último conteúdo. Esse ano a gente tentou falar o máximo possível de tudo, mesmo das coisas que não caem tanto, porque, óbvio, colocando em ordem de prioridade, mas tentando contemplar tudo. Essa é a ideia, tá? Então, mais um conteúdo aqui pra gente sobre plantas. Pra finalizar, então, o que menos cai, porém, algumas coisas são recorrentes. Apesar de ser pouco cobrado, tem uma outra coisa que meio que
entra num conteúdo de histofisiologia. Eles misturam mesmo uma questão de histologia com fisiologia. Isso acontece muito, né? Questões que não têm uma única roupagem, né? Ela não veste um único conteúdo. Perdão, e aí, às vezes, quando a gente faz aquela segmentação de conteúdo, né? Tipo, eu ponho uma questão aí para vocês e pergunto qual é o conteúdo. E aí vocês ficam assim, pô, eu colocaria citologia, eu colocaria fisiologia, histologia. É isso que eu tô falando, que não tem uma única roupagem, né? Ela pode ser classificada mais de uma forma. Isso acontece muito na UERJ, na prova discursiva. São 10 questões, aonde todas elas vêm A e B, né? E aí o conteúdo da A contempla um conteúdo, um quesito, a B, outro completamente diferente. Beleza? Então, a gente tem aqui, né? Definição de tecido, né? Na verdade, a gente já tinha visto lá em histologia animal, mas é um grupo de células que tem a mesma origem embrionária, né? Ou seja, vão ter uma mesma função. No caso das plantas, a gente vai chamar tecido de meristema, beleza? Então, os meristemas são os tecidos vegetais. A gente também chama de tecidos meristemáticos para poder dizer que estamos falando, é meio redundante, né? Mas tecido e meristema. Mas quando eu digo meristemático, eu estou querendo dizer da planta, tá? Então, são os tecidos que formam a planta. Isso a gente chama de meristema. Beleza? Então, e geralmente esse termo meristema, ele está atrelado a, a um tecido jovem, a um tecido que está formando a planta. Beleza? Então, os tecidos meristemáticos, como eu acabei de falar, são os jovens, né? São tecidos embrionários que vão formar a planta, que vão ajudar a desenvolver essa planta inicialmente. São tecidos muito delicados, não são tecidos grossos, como você vê numa árvore. É um crescimento muito sutil, ok? Por isso, as paredes são finas, a gente não apresenta vacúolo, não identifica vacúolo nessas células, né, para reter água, justamente porque ela é pequenininha. Então, ela consegue fazer as trocas, né, e a absorção de água já é o suficiente para a nutrição dela. Ela não depende de estoque ainda. Beleza? Bom, quais são os locais de uma planta que eu encontro esses tais meristemas, né, esses tecidos jovens? A gente encontra no ápice da planta, no topo dela, e aí a gente vai chamar de meristema apical caulinar. Por que isso? Porque também tem lá a raiz. Eu vou chamar de meristema apical radicular. Se eu estou falando para você que isso é um tecido jovem, peraí, pessoal, quando entra alguém, aí eu tenho que parar aqui para aceitar, voltar depois. Vamos lá. Se o tecido meristemático é o tecido onde as células começam a crescer, significa que a planta, ela não cresce do meio, ela cresce da ponta, né? Então é como se eu fosse construir um prédio. Então eu vou construir o prédio, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Aonde que eu vou colocar o quarto andar? Como é que eu crio ele? Colocando em cima do terceiro, ou levantando o primeiro e colocando um embaixo? Eu vou depositando em cima, né? Então é isso que a planta faz. Aí uma vez na prova, eu não lembro agora se foi o FRJ ou o UERJ, já tem bastante tempo, que cobrava assim, um casal foi escrever o seu nome numa árvore, né, com auxílio de uma faca. E aí cortaram a árvore, escreveram lá, fizeram coração, escreveram as suas iniciais. Isso, sei lá,
no ano X. Depois de 10 anos, eles voltaram lá. E aí, a pergunta da questão era o seguinte: a posição do coração que eles fizeram estava a 1 metro de distância do chão. Levando em consideração que a planta cresce 1 centímetro a cada ano, qual seria a posição do coração depois que eles voltassem lá 10 anos depois? E aí, qual seria a resposta? A mesma? Isso aí, por que a mesma? Você falou que ele cresce na parte de cima e da raiz, não é? Ela cresce nas pontas, ela não cresce no meio, né? Se ela cresce nas pontas, não interfere. O que cresceu, cresceu, vai continuar sendo a mesma, vai ter a mesma posição. Agora, uma criança que vê o filme João Pé de Feijão, você já viu esse desenho, esse filme, tem desenho, enfim. Parece que a planta ela vai crescendo assim, do solo, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí ele agarra no tronco e vai subindo junto. Mas na real não é isso que a planta faz. Então é essa a ideia que a gente quer desconstruir aqui. Romulo, você pode repetir qual é o nome da parte do topo da planta? É apical o quê? Caulinar. Ah, tá, beleza. Então, existem dois tipos de meristema apical. O do caule, que é o caulinar, e o da raiz, que é o radicular. E aí, vocês já devem ter ouvido falar sobre um treco chamado coifa. A coifa fica na raiz, é uma ponta grossa que tem na raiz para poder furar a terra, uma broca. E ela protege o meristema apical radicular, né? Então, o meristema apical radicular está em cima, está dentro. A coifa está fora. Ainda tem o meristema fundamental, procâmbio, protoderme, isso vocês ainda vão aprender comigo. Beleza? Tirando o apical, né? O apical é ápice, ou ápice do caule ou ápice da raiz. Existem também os meristemas axilares ou laterais, que são aqueles que ficam aqui, ó, nos ramos, nas laterais, para formar os ramos. Por que axilar? É tipo axila nossa, né? A ramificação. E aí você tem que lembrar da aula de fisiologia que eu dei na semana passada. Oh, isso, na semana passada. Que é o seguinte, lembra da dominância apical que existe, né? Ou seja, o meristema apical, a auxina, né? O hormônio que está nesse meristema apical caulinar, ele inibe o crescimento do meristema axilar. E a auxina que está na gema axilar inibe o crescimento do meristema apical caulinar. Então, elas se controlam. Logo, se eu corto o meristema apical caulinar, quem cresce é o axilar. Se eu corto a gema axilar, quem cresce é a apical, porque elas se inibem. Então, quando eu tiro uma, a outra cresce. E é assim que é feito a poda correta das árvores. Não é você matar a planta, tirar todos os ramos dela, mas é você orientar o crescimento que ela vai ter. Isso também acontece na, na prática de quem faz e cultiva bonsai, né, que é você inibir hormonalmente a planta de crescer e também induzir, fazer várias podas ali conscientes para saber como é que essa planta tem que crescer. E aí você tem que ir podando ela, podando. Ah, eu quero que ela cresça para cima. Podas laterais. Eu quero que ela cresça, já cheguei no tamanho que eu quero. Quero que ela cresça para os lados. Poda de cima para permitir o crescimento lateral. Até ela chegar no tamanho que você quer e você poda o resto todo, todas as gemas, para que ela pare de crescer. Beleza?
Bom, então a gente vai ter, né, esses meristemas gerais, né, que a gente tem o primário e o secundário, eles vão dar origem aos tecidos adultos. Então, vai ser a partir dessas células jovens que a gente vai ter a formação do meristema primário e do meristema secundário. Tá? Como é que isso funciona? Bom, eu tenho o meristema fundamental, que é o jovem, né? E ele vai se diferenciar numa célula. Então, ele se diferencia, por exemplo, no xilema. Aí depois, a planta vai ter um outro crescimento já em largura, porque primeiro a planta faz um crescimento primário, que é um crescimento para cima. Depois, a planta vai fazer um crescimento secundário, que é um crescimento lateralizado, é em diâmetro. Tipo assim, eu plantei uma árvore. Primeiro nasce o broto, e esse broto vai virar um arbusto esverdeado, né, fininho. Ele só cresce para cima e tem folhinha. Depois, ele cresce em tronco, né, lateralizando. Não é ramo, tá? Não estou falando da planta criar ramo. Isso é crescimento primário também. É depois que ela engrossa. Então, isso seria um crescimento secundário. Então, primeiro, eu não sou nada, né? Eu tenho uma célula jovem, ela se transforma em alguma coisa, se especializa em alguma coisa, a gente chama de diferenciação, e depois ela pode se diferenciar em outra caso essa planta tenha um crescimento secundário. Vamos ver isso por parte, para ficar mais simples para vocês. Digamos que eu tenho um meristema apical, estou seguindo esse esqueminha aí do slide 4. Então, eu tenho meristema apical, tá? Tanto faz se é caulinar ou radicular. E aí ele pode gerar 3 tecidos diferentes, ele pode se diferenciar em 3 coisas. Em uma protoderme, em um meristema fundamental ou em um procâmbio. A protoderme, ela vai gerar, né, ela vai se diferenciar na epiderme, ou seja, ela vai ter uma função de sustentação, de revestimento, né? Também não deixa de ter sustentação. O meristema fundamental, ele vai gerar os tecidos de preenchimento da planta. Então, parênquima, colênquima, esclerênquima são tecidos que formam a planta internamente, que preenchem ela. Então, a gente vai chamar isso de sistema fundamental. Mais para frente, né, nos próximos slides, a gente vai ver para que serve cada um deles. E o procâmbio está relacionado ao sistema vascular. Então, é ele que forma xilema e flema primário. E depois, se a planta tiver crescimento secundário, perdão, ela vai precisar formar também os xilemas e o floema secundário. Existem alguns outros termos aqui nesse slide, né, tipo meristema fundamental ou pleriblema. Esse termo quase não cai em prova, tá? Dermatogênio ou protoderme. Cai muito mais protoderme do que dermatogênio. Mesma coisa com procâmbio. Cai muito mais procâmbio do que pleroma. Mas aqui estão para vocês todos os termos para que não haja dúvida caso vocês peguem um outro material didático diferente. Esse início aqui ele é bem importante, esse esqueminha. Ficou alguma dúvida? Bom, então a gente tem no slide 5 aqui um esquema mostrando um feijãozinho cortado ao meio, tá? Essa semente aí é uma semente de dicotiledônea, aonde dá para ver ali o endosperma, né? Reserva energética, as folhinhas que formam essas primeiras estruturas fotossintetizantes para ela se desenvolver no início da germinação. Tem a casca, o caulículo e a radícula. E aí, quando ela germina, né, os cotilédones ficam expostos para poder gerar energia para as primeiras folhas se desenvolverem e depois conseguirem ter energia para se desenvolver sozinha. E aí também a gente tem o desenvolvimento das gemas
tanto no ápice, né, que são as primeiras, tanto do caule quanto da raiz, para depois aparecerem as axilares. Então, a gente tem aqui o meristema apical caulinar. Dá para ver ali os primórdios foliares e a gema bem no meio. Tá? Ele parece um chifre, né? Os primórdios foliares. E no meio tem ali o procâmbio para poder gerar o xilema e o floema. Veja que as gemas axilares, né? Elas ficam bem na axila mesmo, bem na base. Enquanto a gema apical fica lá em cima. Então, esse meristema apical caulinar, ele serve para fazer um crescimento primário, um crescimento vertical, em direção ao sol, para contribuir para a planta fazer a fotossíntese. Então, aqui no slide 8, a gente tem uma imagem, né, de um crescimento primário. Vê que crescimento primário não tem casca. A planta só cresce para cima, ela não cresce para o lado. É bem simples, né? Lá no topo você tem a gema apical, os primórdios foliares. Na base, as gemas axilares. E se você corta um pouco mais embaixo, o que você vai ver? A protoderme, que vai gerar a epiderme, que é esse negócio verde, né? O meristema fundamental, que é o preenchimento, e o procâmbio, que é o que gera essas estruturas amarelas internas. O procâmbio, ele se diferencia. Então, se você olhar na parte de baixo, aqui nesse terceiro corte mais abaixo, né? Porque quanto mais para baixo eu vou da planta, mais velha ela é. Então, mais diferenciada ela vai estar. Então, vê que a parte amarela só ficou no centro. Um resquício aqui, um círculo. Porque para dentro virou um treco azul, para fora virou um treco lilás. E o que é isso? É o xilema e o floema. Beleza? Aonde o lilás que está para fora é o floema e o xilema que está para dentro é o azul. Foi do rápido, vocês estão entendendo? Porque eu estou perguntando e ninguém está falando nada. Tudo bem. Bom, então aqui a gente tem as imagens de um microscópio para ver o meristema apical radicular. E eu consigo ver aqui o protoderme em verde. Procâmbio aqui, ó, no meio. O meristema fundamental preenchendo. E o meristema apical radicular é o que está aqui sendo protegido pela coifa. A partir disso, a gente consegue, então, ter uma formação, né, um crescimento lateralizado, crescimento em espessura, a gente chama de crescimento secundário. Nem toda planta faz isso, tá? Mas a maioria consegue ter aí um meristema secundário, formação de células que fazem a desdiferenciação. O que é isso? Elas se diferenciaram em alguma coisa, ou seja, viraram alguma coisa. E aí elas voltam uma etapa anterior para poder se diferenciar em outra. É uma célula que tem capacidade de voltar ao seu estágio embrionário para depois virar outra coisa, se especializar em outra coisa. Então a gente vai encontrar dentro disso aí, dessas células, né, dessas novas células, o câmbio, que é tipo um procâmbio, só que agora do crescimento secundário. Ele vai formar o xilema e o floema secundário. Então o procâmbio gerava xilema e floema primário, o câmbio vai gerar xilema e floema secundário. Por que eu preciso de xilema primário e secundário? Porque o primário leva água para cima. O secundário leva água para as laterais, ou seja, em espessura. Já o filogênio,
é um tecido circular que vai ajudar a formar casca para fora. Então, quem forma aquela casca que a gente vê nas árvores é o filogênio. E o filoderma para dentro, que é o que vai fazer o preenchimento interno. Então, essa é a imagem da formação dos tecidos secundários, dos tecidos que são lateralizados. Repare que quem está destacado em vermelho são os produtores, né, dos outros. Então, o câmbio para fora forma floema, para dentro forma xilema. O felogênio para fora forma a casca, que é chamada de suber, e para dentro forma o feloderma. Então, essas são as estruturas do tecido secundário. Uma outra imagem mostra melhor isso daqui, né? Então, a gente tem aqui uma foto de um microscópio, né? O corte de um tronco, uma árvore. E aí tem aqui embaixo o esquema para mostrar o que significa cada parte daquela. Então, a gente tem aqui, ó, em branco, o câmbio interfascicular. Lembrando que o câmbio forma xilema para dentro e floema para fora. Só que a gente tem que saber que o xilema ele é formado por tecidos lenhosos. A gente vai chamar isso de lenho. Enquanto o floema ele é formado por um tecido chamado de liberiano, ou liber. Então, tecido liberiano, tecido lenhoso e câmbio fascicular juntos formam o que a gente chama de feixe vascular. Ou seja, é a região da planta, da árvore, aonde rola transporte de substâncias. O felogênio é o que vai formar o feloderma para dentro, que é o tecido de preenchimento interno, e para fora ele vai formar o suber, que é a casca. Essa casca vai estar sobre a epiderme. Essa casca que é formada, né, no suber, graças a uma proteína chamada de suberina. A suberina é uma proteína que mata, né, as células da planta. Então, a casca da árvore é uma região de células mortas. É tipo o excesso de unha que aparece nos nossos dedos, né? Então, é um excesso de uma estrutura para proteção. Beleza. Se vocês olharem aí na imagem, vocês vão ver que a casca ela não é toda de tecido morto, né? Você tem o suber, que é morto, você tem o filogênio, que não é, você tem a epiderme, que não é, e o floema, tá? Isso é o que forma a parte externa da planta. O que forma a parte interna já é o restante do alburno, que a gente chama, que já é um preenchimento interno, pelo filoderma, e o cerne, que é a medula, né, a parte mais interna da planta também. Isso aqui, Rômulo, eu preciso saber como para a prova. Cara, na verdade, você precisa saber muito mais esse slide 12, a posição, o feixe vascular que ele é formado, e é isso, essa sequência, né, que o câmbio e o filogênio fazem, o que eles formam?
Bom, a gente já tinha visto, né, como é que essa estrutura ela se desenvolve secundariamente no caule. Agora a gente vai ver como é que o câmbio filogêneo se desenvolve na raiz, porque é diferente. Então, o que a gente vê, a raiz não tem casca, né? Ela tem uma periderme, né, que é uma epiderme superficial. Ela tem aqui em verde um pouquinho mais escuro, né? Perdão, em um verdinho um pouquinho mais claro, parênquima cortical, parênquima é tecido de preenchimento, beleza, pessoal? Sempre que vocês escutarem o termo parênquima, é tecido de preenchimento. Aí tem uma raiz lateral saindo aqui, tem um câmbio vascular em amarelo, bem fininho, tá vendo? Aí você tem para fora o floema secundário, para dentro o xilema secundário. Olha o tamanho do xilema em proporção com o tamanho do floema. Por que que na raiz o xilema ele é muito maior, muito mais expressivo do que o floema? Alguém poderia me responder? Tem a ver com aquilo que você falou na última aula, da água precisar subir para chegar a glicose embaixo? Perfeito, perfeito, é isso aí. A raiz não tem função de absorção de água, não é ela quem vai fazer, a gente estudou na fisiologia que é ela que vai fazer a pressão positiva, a pressão positiva de água pela raiz, né, para levar a água para toda a parte superior desta árvore até a copa para fazer a fotossíntese. Então o xilema dela tem que ser mega especializado. Por isso aqui, né, a gente vai ter uma proporção muito maior de xilema do que de floema. O floema serve para quê nesse caso? Só para distribuir a glicose que foi produzida lá em cima, né? Mas ela já está descendo a favor da gravidade. Então, a função, a especialização da raiz é a absorção de água. Assim como a copa da árvore, a especialização dela é fazer fotossíntese. Então, a taxa de clorofila lá tem que ser absurda, né? Agora, a taxa de clorofila na raiz não tem que ser absurda, porque não pega nem sol, está debaixo da terra. Então, a função dela é absorver a água, por isso o xilema é grandão. Olha o tamanho do xilema no caule. É muito menor, né? Fica muito menor e isso aumenta, inclusive, o poder de capilaridade, né? Porque o tubo fica menor, a pressão fica maior. Concorda comigo? Então, que facilita a capilaridade, facilita o transporte de água para cima, aumenta a pressão entre as moléculas de água. Então, é como se eu tivesse uma mangueira que é grossa no início e vai ficando bem fininha. E aí, conforme ela vai ficando fininha, a pressão vai aumentando, porque o diâmetro diminui. Bela questão de física que nunca pensei na minha vida. Bom, o resultado disso, né, dessa modificação, né, dessa diferenciação de um tecido primário para secundário, é que a planta ela vai sempre produzindo novos tecidos, né? E vai engrossando ao longo da vida. E a cada vez que ela engrossa, que ela forma um tecido secundário novo, o intervalo entre um tecido secundário e o outro é, é o que a gente vai ver de crescimento dela ao longo dos anos. Então, nessa imagem aí, cada círculozinho desse que você está vendo é um período que a planta cresceu. Isso pode variar dependendo da taxa de crescimento dela, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que em períodos mais quentes,
a planta cresce muito mais. Dá para ver que o intervalo de tempo entre um crescimento e outro foi muito maior. Então ela cresceu muito. Agora, em dias frios, olha como ela cresce pouquinho, né? Então, cada ano o crescimento foi muito menor do que nos anos de clima mais quente, né? Pode vir aí uma questão de prova. Estou sugerindo coisas que eu nunca vi, tá? Pode vir uma prova da UERJ mostrando, né? Não sei nem se tem artigo científico sobre isso, mas eu fiquei até interessado em ver. Você pegar um crescimento de uma árvore X, de uma espécie, e o crescimento dessa planta que tenha 30 anos de vida há 100 anos atrás. Então eu quero ver como é que era o crescimento dessa árvore há 100 anos atrás. Eu quero ver como é que é o crescimento dessa mesma árvore nos dias atuais. Então eu vou tirar uma medula dela, existe uma ferramenta que a gente chama de estrado, e você fura a árvore num pedaço. E você vai tirar tipo um canudinho. É isso aqui mesmo. Você vai tirar um canudinho dela. Aí sem precisar cortar a árvore toda, né? Sem matar ela. Aí você tira esse extrato e você consegue definir o crescimento da planta ao longo dos anos e saber quais foram os anos onde ela teve mais crescimento e os anos que ela teve menos. Mas se a gente está tendo, de fato, aquecimento global, como é que as árvores estão respondendo a esse aquecimento global? Será que essas árvores estão crescendo de fato mais porque os períodos estão mais quentes do que se comparado com as décadas anteriores ou com os séculos anteriores, porque tem plantas que conseguem viver séculos? Então, isso é uma pergunta interessante de prova de vestibular. Sim, não, talvez, quem sabe outro dia. Galera, esse slide aqui, ele é maravilhoso para você estudar esse treco, tá? Porque é um mapa mental dos tecidos. Então, aqui a gente tem os meristemas primários, que vem, né, do meristema apical. Então, o protoderme, meristema fundamental e procâmbio, isso você já viu comigo. Você já viu também os tecidos primários, que é a epiderme, que vem da protoderme, que é o meristema fundamental formando os parênquimas, né, que são os tecidos de preenchimento, além do colênquima e esclerênquima, que eu ainda não falei, e o procâmbio, formando o xilema primário, floema primário, e o próprio câmbio, que vai formar lá o xilema e o floema secundário. Então, os tecidos primários você também já viu todos, exceto colênquima e esclerênquima, que a gente vai falar daqui a pouco. E o próprio parênquima, né? O fundamental a gente não trabalhou muito. Bom, e os secundários, né? Os secundários a gente tem o câmbio, formando xilema e floema secundária, a gente já viu, e o próprio parênquima vai gerar os meristemas secundários, que é o câmbio interfacecular, gerando xilema e floema secundário também, e o felogênio, que forma a casca para fora, que é o suber, e o feloderma, que é o preenchimento para dentro. E assim você matou todos os tecidos que formam as plantas. Vai dizer, é mais fácil do que estudar tecidos humanos, né? Quando a gente for montar mapa mental de histologia animal, de histologia humana, você vai ver que esse mapa mental ele vai ficar bem maior do que isso aí. E aí, pessoal, dificuldade? Que planta tem muito nome e os nomes confundem, e aí você ficam com medo, e aí vai virando uma bola de neve.
Eu tô achando complicadinho, mas eu tô entendendo. Beleza. Tem muito nome, né? Aham. Muita coisa nova, eu acho. É muita coisa nova e é uma coisa que não é tão comum, a gente não fala tanto, não é tipo citologia, falar sobre organelas, não é uma coisa tão batida. Pode se tornar mais difícil de fato. Mas, se você pegar essa base aqui, entender a diferença de tecido primário, tecido secundário, né? Isso já vai ajudar muito, porque depois é só a gente tentar relembrar que cada um, para que cada um serve, né? Então, agora a gente vai começar a falar sobre esses tecidos adultos. A gente falou um pouquinho dos meristemas e a diferença entre tecido primário e secundário, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses tecidos adultos. Então, os tecidos adultos, eles são formados por células que já passaram processos de diferenciação, ou seja, já estão especializadas numa determinada função. Muito bem. Além desses tecidos adultos, a gente encontra aí estruturas que fazem parte, ou seja, estão inseridos no tecido adulto. Então, existem meatos, né, que são espaçozinhos que podem ser encontrados entre células, né, para ajudar a reter umidade, para ajudar a fazer evapotranspiração. As lacunas, que tem mais ou menos o tamanho das células, a gente vai ver também, e as câmaras, né? Essas são muito mais faladas porque a gente vai encontrar isso no parênquima lacunoso, que é o que vai reter ali os gases para o processo fotossintético. Então, eu tenho os meatos que são pequenininhos, as lacunas que são mais ou menos do tamanho da célula e as câmaras que são maiores. Então, a gente fala do meato e da lacuna para vocês entenderem o que seria uma câmara, que é o que a gente mais fala. Beleza? Aqui embaixo tem, um esqueminha, né, do estômago. Então, acabei voltando, porque pode ser que algum de vocês não lembre. Então, a gente tem as células guarda, né, aonde no meio tem um buraquinho que é o ostilo, e é ali que, embaixo das folhas, existem vários estômatos, né, é onde a planta vai fazer as trocas gasosas. E também evapotranspiração. Sim ou não? Tranquilo? Se quiser perguntar, gente, pergunta, por favor. Tá tranquilo. Então tá, vamos aos parênquimas. Eu acho que essa parte é a mais fácil de todas, assim. Porque aqui não tem muita dificuldade de entender o conteúdo, mas sim saber quais são os tipos de parênquima. Porque parênquima é tecido de preenchimento. Beleza, são células vivas. Né? Diferente, por exemplo, da casca da árvore, que é consuberina, ou seja, é morta. Então, aqui são as células que são vivas, mas a gente pode ter alguns tipos de parênquima. Um deles é a parênquima de reserva. E aí eu posso ter parênquima de ar, né? Eu vou chamar isso de parênquima aerífero. Eu posso ter um parênquima de água, e aí eu vou chamar um parênquima de aquífero. Eu posso ter um parênquima de reserva nutritiva, que é o amido, né? A gente sabe que a reserva de plantas, o polissacarídeo de reserva é o amido. No caso do animal, o parênquima de reserva é
o glicogênio, né? Então, o parênquima o nome que eu vou dar a esse parênquima de reserva de amido é o parênquima amilífero. Então, são alguns aí, a gente vai chamar todos eles de parênquimas de reserva, tá? Mas eu posso ter um parênquima clorofiliano, eu posso ter um parênquima especializado em estocar clorofila. E aí a gente vai ter o parênquima clorofiliano palissádico. Qual é o palissádico? É aquele que fica em cima, né, da folha. É aquele que está em contato direto com o sol. Ele é rico em clorofilas. Logo, ele é o que vai estar especializado em fazer fotossíntese mesmo. Enquanto o que está embaixo dele é o parênquima lacunoso, né, formado por várias câmaras internas, que a gente acabou de ver no slide anterior, e serve justamente para poder fazer as trocas gasosas e ter uma alta disponibilidade de gás carbônico para que o parênquima palissádico possa aumentar a atividade metabólica e fazer uma grande taxa de fotossíntese. Em cima do palissádico, a gente tem a epiderme superior, e embaixo a gente tem a epiderme inferior, que a gente chama, né, a parte inferior a gente vai chamar de lado, né, abaxial, porque está abaixo da folha, e em cima a gente vai chamar de lado adaxial, D de dedo, né, adaxial. Não cai isso em prova não, tá, mas é só para vocês entenderem qual é a parte que a gente está falando. Porque, assim, os estômatos, eles costumam ficar na parte abaxial, de baixo. A não ser, assim, uma planta aquática, uma planta tipo a Vitória Régia. Aí, se a Vitória Régia tiver estômago para baixo, ele vai ficar inundado, né? Então, o estômago tem que estar para cima. Então, no caso da Vitória Régia, é uma exceção. Então, você vai encontrar os estômatos na parte adaxial. Aí tu vai falar, pô, mas a planta não desidrata? Ela desidrataria se ela não tivesse imersa na água, né? Imersa ali, né? Se ela tivesse logo em cima, em contato direto com a água. Se não fosse isso, ela realmente desidrataria, mas não é o caso. Por isso que ela é uma exceção, porque ela tem alta disponibilidade de água, né? Bom, aqui a gente destaca os principais, né, tecidos de preenchimento, ou seja, os principais parênquimas. Então, tem o preenchimento de raiz e caule, tem o clorofiliano e o clorênquima, né? O clorofiliano eu acabei de falar, que é o que forma aquele mesófilo foliar. O mesófilo foliar é o nome que eu dou ao somatório do parênquima palissádico e lacunoso, tá? Além disso, caules jovens e órgãos fotossintetizantes, são as estruturas clorofiliadas, né? Ou seja, que tem clorofila. Também tem parênquimas de reserva e armazenamento em raiz, rizoma é tipo caule com função de raiz, né? É, é um caule horizontal, como a gente encontra, por exemplo, a gente falou aí sobre isso, lá na samambaia. Bom, semente e fruto também tem parênquima de reserva, né, que são os endospermas, a gente acabou de falar lá num dos primeiros slides, na semente do feijão. Tem o parênquima aquífero, que a gente encontra nas suculentas. A gente falou sobre suculentas também há pouco tempo, né? Então, cactáceas, bromealiáceas também costumam ter parênquimas aquíferos, porque elas estão em lugares com excesso de sol, né, de temperatura, e baixa disponibilidade de água.
E o aerênquima são aquelas que têm reserva de ar. Para quê? Justamente para poder flutuar na água. Então, a ninféia, a água-P, são algumas plantas que apresentam esse tipo de estrutura. Bom, então aqui é um resumão e eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles para vocês. Antes de eu especificar cada um, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, tudo bem. Então vamos lá. Parênquima mamífero, reserva de amido, né? Já havia falado. Então a gente vai encontrar principalmente raízes tuberosas e caules subterrâneos, que é o caso do rizoma, né? O caule horizontal, que eu falei lá, como a gente viu no caso da samambaia. A gente também pode encontrar parênquima mamífero em semente, porque a semente precisa germinar, né? Para germinar, ela depende de reserva energética. E aí, o nome da organela, né, que vai estar muito presente nesse tipo de parênquima é chamado de amiloplasto. E aí a gente viu isso na aula de citologia, né? O nome que eu dou para as organelas que reservam coisas, que armazenam coisas, são chamadas de plasto. E tipo, tem o cloroplasto que armazena clorofila. Tem o amiloplasto que reserva amido. Então, existem outros, tá? Tipo, xantoplasto reserva xantofila, que é um outro pigmento fotossintetizante. O parênquima aquífero, por sua vez, reserva água, né? Então, muito comum em plantas que estão em regiões áridas ou semiáridas, né? Que são as plantas xerófitas, como é o caso do cacto. Então, e as próprias suculentas também. Então, elas reservam água para períodos de excesso de luminosidade e de temperatura também. Já deve ter visto algum tipo de filme, né, onde a pessoa cortava um cacto para poder tirar água. Ó, aqui o parênquima erífero, também chamado de arênquima, que é onde a gente tem o acúmulo de ar, né? E aí o exemplo da Vitória Régia que eu falei para vocês. Beleza? É óbvio que uma Vitória Régia não aguenta o nosso peso, né? Mas ela aguenta o peso de um sapo, por exemplo, né? De animais que vivem por ali e que utilizam, né, essas estruturas como suporte, tá? E aí tu vai falar assim, beleza, mas o que que a planta ganha com isso? Ela ganha com isso que a clorofila dela tá ali tipo uma antena, né? A Vitória Régia forma essa estrutura, essa placa, que funciona meio como uma placa solar. Então é ali que ela vai fazer a fotossíntese. E ela é grandona assim justamente para aumentar a superfície de contato com o sol. Talvez é uma evolução, né, interessante, porque quando você tem um clímax numa situação ecológica, as plantas ficam disputando por luz dentro da floresta. E aí uma planta, estar presente no meio aquático, sem ter nada em cima, aonde inclusive a água que está do lado reflete parte da luminosidade, né, dos raios solares, então isso potencializa o seu processo fotossintético. Bom, o slide 24 é uma teorização do que a gente já falou anteriormente, né? Porque aqui a gente traz os parênquimas clorofilianos. Eu já tinha explicado para vocês. Os parênquimas clorofilianos são formados pelo parênquima clorofiliano palissádico,
que é aquele que está logo abaixo da epiderme superior da folha, né? E ele vai ajudar a ter a maior taxa fotossintética, porque é ali que pega mais sol na folha, beleza? Nessa região, a gente costuma ter ali espaços, aqueles espaços menorzinhos que existem, né? Que são os meatos. Na parte do lacunoso, a gente já consegue encontrar as próprias lacunas e as câmaras de ar. Então, você tem uma reserva muito maior de ar nessas regiões. No palissádico, tem fotossíntese? Tem. Então, tem que ter gás, tem que ter CO2. E por isso, o meato é importante, né? Mas ele vem da onde, né? Esse gás que está no meato? Ele vem das lacunas que vem das câmaras. Vai vir lá das trocas que acontecem nos estômatos. Beleza? Então, isso é o mesófilo foliar, é o que forma o meio da folha. São esses parênquimas chamados de palissádico e lacunoso. Isso daí, cara, é uma parada assim, que quando cai em prova, cai para valer. Então tem que saber real que o parênquima clorofiliano, ele está presente no mesófilo da folha, que o mesófilo é formado por palissádico e lacunoso, saber a diferença de palissádico e lacunoso, né, as principais funções de cada um deles, né, um de tocar os gases, fazer trocas, o outro mais para fazer fotossíntese, porque possui uma maior quantidade de clorofila. Não tem como não saber disso para fazer uma prova, perdão, uma questão, né, na prova de histologia vegetal. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte agora. Então, eu não acho que essa parte seja mais difícil, né? Vocês acham? O que a gente falou até agora. Romulo, pode repetir a última parte? Deu uma travada aqui pra mim. Bom, a última parte que eu falei era só sobre a questão do mesófilo foliar, que é Você tava formado. alguma coisa perguntando se a gente entendeu. Alguma coisa assim, foi? Eu perguntei para vocês que eu acho que essa parte de parênquima clorofiliano não é difícil. E eu perguntei se vocês achavam que era difícil ou não. Ah, sim, entendi. Só isso. Aí no slide 25, tem uma esquematização, né, um desenhozinho, bem lúdico, mostrando cada parte que forma esse corte transversal da folha. E em cima uma cutícula, né? Essa cutícula é importante para impermeabilizar a folha. Essa cutícula é aquela que você não encontra nas briófitas, por isso que elas morrem facilmente com o sol, né? Então você tem cutícula em cima e embaixo, protegendo a folha. Ela é análoga à queratina que está na nossa pele, também impermeabiliza. Bom, então a gente sai do parênquima, que é preenchimento, e vamos para os tecidos de sustentação. Bom, um dos tecidos de sustentação que a gente encontra é o colênquima. O colênquima, ele também tem células vivas, né? Nesse caso aqui, a gente vai encontrar uma parede primária mais reforçada do que se comparado com um meristema apical, né? Um meristema ainda jovem, né? E isso é formado por mais celulose, né, que é um carboidrato, e pectinas. Então, é uma estrutura meio que glicoproteica, sabe? Que deixa um pouco mais rígido. A gente ainda pode implantar cloroplastos aqui, que vão ajudar a ter uma taxa metabólica maior, porque vai fazer fotossíntese, né? E a gente encontra esse tipo de estrutura em caule jovens, para deixar
tipo aquele caule verde, mais durinho. Então, ele ajuda a dar sustentação para a planta, inicialmente. Tá? A gente também encontra isso nas nervuras das folhas. Sabe aquelas partes das folhas que são mais durinhas? Também é formada por colênquima. Parece tipo uma varetinha, né? Bom, sem ser o colênquima, a gente conta também o esclerênquima. O esclerênquima também é tecido de suporte, só que ele é encontrado mais em tecidos maduros, né? E ele é composto por dois tipos de células mortas. Mortas por quê? Porque apresenta, né, uma proteína chamada lignina. E aí a gente diz que a parede dela é lignificada. A gente pode encontrar isso, né, na forma de células Petri, também conhecidas como esclerídeos. Então, é uma célula que geralmente apresenta aí formatos que podem ser poliédricos ou alongados ou ramificados, muito presente na polpa de peras e bananas, né, aquela estrutura mais durinha, ou também no caroço da azeitona do pêssego. Então, são os locais que a gente vai encontrar um tipo de esclerênquima. A outra forma de esclerênquima a gente vai encontrar nas fibras esclerenquimáticas. São fibras alongadas, tá? Então, a gente vai encontrar aí para formar, principalmente, né, são utilizadas na extração de plantas para poder formar linho, enfim, tecidos, né, que a gente usa. Então, linho, juta, cânhamo, algodão, são todas provenientes de fibras escleremáticas. Então, ela lembra um pouco a analogia das nossas fibras musculares esqueléticas. Beleza? Só que são células mortas, né, por causa da lignina. Então, eu tenho as células pétreas e as fibras esclerenquimáticas formando o tecido esclerenquimático, que é um tecido de suporte com células mortas. Bom, agora a gente vai falar sobre o tecido de revestimento de proteção, que no caso é a epiderme e o suber, né? A epiderme é a parte verde, o suber é que forma a casca. Então, a epiderme são células vivas, não tem cloroplasto, ele é verde por causa do mesófilo foliar, tá? São células justapostas, então tipo a nossa pele, né? A nossa epiderme, no caso, e são derivadas do dermatogênio. A gente já tinha visto, né? Naquele slide do mapa mental dos tecidos. Eles geralmente são formados por uma única camada, então é unistratificado, como a gente também vê na gente, né? O ser humano. E à exceção de xerófitas, que são os cactos, porque, cara, você precisa criar uma impermeabilização maior, tendo maior número de camadas nelas, nessas plantas. Então, por isso ele é uma exceção. Beleza? Outros tipos de exceções podem ser em plantas aquáticas, porque aí eu não preciso ter muitas camadas, né, de células para proteger o mesófilo, já que eu tenho disponibilidade de água abundante. Então, as funções que a epiderme pode ter, dependendo da planta, é proteção a ferimentos e transpiração, por conta da impermeabilização devido aos seus anexos, né, tipo cutícula. Ele também pode servir para absorção, na gente também, né, trocas gasosas e secreção e excreção. Então, aqui, sobre esses... Pode falar, amor. Qual é a parte que você tinha falado na última aula que faz a seleção da quantidade de água que sobe no xilema, essas coisas? Perdão, como que é? Qual é a parte que faz essa seleção de quanto de água que entra no xilema, dessas coisas, do que entra?
qual parte que eu falei da abertura e do fechamento dos estômatos? É isso que faz as trocas? Não, lá na raiz. É que eu lembro que na última aula eu anotei falando. Tá picotando, eu não tô entendendo. Não, perdão, que meu pai tá aqui falando do meu lado. Dá pra me ouvir? Tô te ouvindo, pode deixar ele falando, tô te escutando. Tá. É que lá no. Eu lembro que na última aula eu notei que lá na raiz tem um. Antes de. Tem os tipos de caminhos que a água percorre, né? Dentro da célula e também Ah, beirando sim, a sim, célula. Aí via você falou simplástica, apoplástica, isso. isso. Aí tem. Você tinha falado que para chegar no xilema tem uma partezinha que é a seletora da quantidade de água, do que entra no xilema. Qual é o nome dessa parte? Hum, Também faz parte da epiderme, essas coisas assim? Da epiderme não, Não, da a epiderme é o que tá pra fora da zona pilífera. Então, Ah, essa parte interna não faz parte. Deixa eu ver se eu lembro mas do é que você tá importante? falando aí. É importante, é só o contexto que não é esse contexto que a gente está falando. Ah, sim. Porque, porque lá, eu estava explicando para vocês como é que se dá a absorção de água pelas raízes. Aqui eu estou explicando para vocês quais são os anexos que existem na folha. Então, são duas coisas diferentes. Desculpa por voltar tanto. Não tem problema não. Mas tem uma relação interessante que você falou. É porque isso que você falou lá, do que vai selecionar, são as estrias de Caspary. Era isso que você queria me dizer, né? Ah, E isso. elas são formadas por tuberina. E a tuberina é tipo a lignina, ela mata as células, né? Então ela faz uma barreira física real ali para a entrada das substâncias que vão para o xilema. Então tem essa relação sim, que você está dizendo. Mas essas estrias de Caspary só estão lá, não estão aqui. Ok? Não, beleza, entendi. Show. Então tem a cutícula, né, que é uma película de cera. A gente sabe que cera é de composição lipídica e ela vai impermeabilizar, então evitando a evapotranspiração, perdão, pela superfície epidérmica da folha, evitando a desidratação. Um outro tipo de anexo que a gente encontra em planta, anexos de folhas caem com maior frequência no vestibular, tá? Então saber os anexos são importantes. Então o outro anexo é pelo, também chamado de tricoma, tá? Que pode ser uni ou pluricelular, ramificado ou não, ou captados. Então, você tem que dar uma olhada aí, né, que ela é tipo uma projeção, tá, da célula. Ou ela pode ter uma ramificação com outras células, beleza? A função também é para evitar a evapotranspiração. Então, ela cria uma umidadezinha ali, né? E essa umidadezinha, ela vai dificultar as trocas. Logo, ela retém a umidade, ela não perde tanto água na forma de vapor, então evita a desidratação dela. Bom, além disso, a gente tem aí alguns tricomas que podem secretar, né? Por exemplo, substâncias aromáticas, como no caso do alecrim, ela tem uma função glandular. Pode também liberar substâncias urticantes, também é uma função glandular. Ela pode contribuir na disseminação de semente, como no caso do algodão. E ela também pode ajudar a fazer absorção, justamente porque ela tem maior superfície de contato, né? Então, ela pode causar ali uma função de absorção de água lá, como os pelos absorventes da raiz. Bom, além disso, a gente tem as papilas, que são estruturas muito parecidas com pelinhos, tipo pelinho, assim, muito pequenininho, que também secretam substâncias, então a gente chama isso de papila. E tem os acúlios, que muita gente, não sei vocês, confunde com espinho, que é o que está na imagem aí, tá? É o que a gente encontra na roseira.
Então, tipo, eu tenho que tomar cuidado com o espinho da rosa. Não existe espinho em rosa. Existe o acúleo, tá? O acúleo, ele é um anexo, e se ele é um anexo, ele se destaca com facilidade. Se você chegar lá, né, sem ir direto na parte pontiaguda e na base, e destacar, ela sai, como se fosse uma casquinha de um ferimento bem cicatrizado. Tá? E ela serve para quê? Elas ajudam aí na proteção da planta. Tá? É diferente do espinho. Aí você vai falar, pô, mas o que é o espinho? O espinho é uma folha modificada da planta, tipo no cacto. É um cacto que ao longo da evolução dela, a folha foi desidratando e foi enrolando até virar um espinho. Se você tentar puxar um espinho de um cacto, a tua mão fica e o espinho não sai. Porque aquilo ali é uma projeção da planta. Está grudado na planta, faz parte da planta. O acúleo não, é tipo uma unha que você pode cortar ali o excesso. Bom, um outro anexo são as escamas, né? Então, algumas plantas podem desenvolver escamas, né, que vão ter a função ali de absorção de água, principalmente em locais aonde a disponibilidade de água é baixa. Então, bromélia é um exemplo, né, porque está em rocha, está presa numa rocha. Como é que ela vai absorver água? É difícil, né? Então, ela vai ajudar ali a pegar a água disponível no meio. Um outro anexo são os estômatos, né? Isso eu já falei 1000 vezes. Então, ele faz as trocas, né, gasosas, geralmente fica na parte de baixo, mas é possível encontrar na parte de cima em plantas que não tenham problema com água, né, que estejam no meio rico em água. Elas são formadas por células guardas, e essas células guardas, então, junto com as células vizinhas, que são as que estão do lado, né, as amarelas, elas vão fazer a regulação de abertura e fechamento. Então, o estômago pode estar fechado, o estômago pode estar aberto. Quem vai induzir esse fechamento e a abertura é justamente a bomba de potássio, né? Então, quando eu tenho muito potássio dentro das células de guarda, a água por osmose entra dentro dela e fecha o estômago. Quando o potássio sai, né, dessas células de guarda, por osmose, os estômagos perdem a água e aí eles acabam abrindo, beleza? E aí, por exemplo, quando tem excesso de temperatura, eu tenho que fechar o estômago para não desidratar. Então, fecha-se. Quando eu tenho temperaturas mais amenas, eu posso abrir o estômago para poder fazer a fotossíntese. Então, o slide 38 eu já havia comentado, né? Só agora eu vou dar nome. A planta, né, que tem ali os estômatos na parte de baixo, na parte abaxial, a gente chama de uma planta hipoestomática, né, que tem uma folha hipoestomática, só tem estômato embaixo. Ela pode também ter em cima, e aí eu vou chamar de epistomática. Agora, se ela tiver em cima e embaixo, né, aquela planta que tem água de boas, aça, ela a gente chama de anfitomática. Anfi a gente já viu em vários outros lugares, né? Anfipática, anfíbio, beleza? Anfícrina, lembram desse termo? Bom, agora a gente vai para a casca, né? Também chamada de periderma. E aí tem 3 camadas que a forma, a gente já tinha falado disso, que é o filogênio, que é uma meristema secundário, né? Que vai produzir periderma para fora, e filoderma para dentro, e a casca, que é o suber para fora. Só que casca, na verdade, são as 3 coisas. Porque o suber, ou a cortiça, é aquilo que a gente chama de casca vulgarmente, mas a casca não é só aquilo. Então, o filogênio, a gente já tinha falado isso nos slides anteriores, né? Forma um preenchimento interno, que é o filoderma, para fora, o suber ou cortiça. Eu também. Beleza? Essa cortiça, né, ela faz impermeabilização
impede ferimentos mecânicos e também faz isolamento térmico. Show? Formado por tuberina, e aí por isso são células mortas, a gente também já tinha falado disso. Existe uma exceção aí, que são plantas que têm lenticelas, que são tipo pequenos cortes na casca, para fazer trocas gasosas, para poder facilitar isso, porque elas podem ter dificuldade de abertura e fechamento de estômago. E aí parece uma planta com esses negocinhos brancos. Um outro é o ritidoma, né? Os ritidomas são camadas, parece que a planta está descascando, mas parece meio estranha, meio velha, assim, sabe? E aí a gente tem o quê? São plantas com uma camada lenhosa muito forte, muito grande, muita suberina, então são células mortas, tá? Essas externas, mas eles acabam não descascando para poder proteger a planta. Então essa é a ideia dessas plantas que têm ritidoma. Não são muito comuns, não. Bom, aqui é sobre os tecidos condutores ou vasculares, né? Na verdade, a gente já falou sobre isso, que é a condução do xilema através do vaso lenhoso, né? E a condução da seiva elaborada pelo tecido liberiano. Então, aqui a gente fala, já tinha falado isso na aula de fisiologia, mas os slides finais aqui traz também essas discussões. Então, o xilema, ele é formado inicialmente pelo procâmbio, né, o xilema primário, e a gente tem o xilema secundário sendo formado pelo câmbio, né? Ele é formado por células mortas, então tem lignina, e ele só consegue passar água por ali porque ele tem buraquinhos entre uma célula e outra, chamada pontuações, beleza? Ali dentro, então, passa a seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, sempre no sentido ascendente, ou seja, de baixo para cima, ou seja, da raiz para o caule, tá? Para essa água chegar no caule e poder fazer fotossíntese. Como as células são mortas, né, o tecido é duro, porque célula morta é dura, não tem água, né? Então ele também ajuda a fazer sustentação, beleza? Principalmente no tecido primário, que não tem tanta sustentação, não tem casca, não tem, né, super. Ok? Além disso, elas apresentam esclerênquima, que é aquele tecido de sustentação que a gente viu lá atrás, tá? Então, de uma maneira geral, a gente vai ter as células do xilema, né, associadas a um parênquima lenhoso, que é o que forma essas células, e células do xilema mais fibras do esclerênquima que também vão dar sustentação para ela. Então, é uma coisa ou outra coisa. Aqui para mostrar as células que compõem o xilema, né, são as células traqueídeas, onde tem as pontuações, então é como se fosse um canudo de Coca-Cola cheio de buraquinho. A gente vai encontrar mais isso em plantas do tipo Pteridófitos e Gymnosperma. Por que a gente encontra mais isso em Pteridófita e Gymno? Porque você tem maior crescimento vertical dessas plantas, tá? Aqui no elemento do vaso, a gente tem células alongadas, que são dispostas em fileiras, e, inclusive, em várias ornamentações diferentes. Então, você tem uma perfuração direta. Isso faz com que você consiga ter plantas maiores, mais complexas. Por isso, são encontradas em angiospermas apenas. Então, a gente tem as traqueides, são menos complexas, e a gente tem os elementos do vaso, que são mais complexos e diferenciados. Tem uma imagem para vocês verem as perfurações.
Aqui a conexão entre as traqueias, né, e as traqueídes. Aqui é só para mostrar que o parênquima lenhoso, né, como são células mortas, dependendo, né, de alguma lesão que ele possa vir a sofrer, ele pode acabar funcionando como um parênquima amilífero, né, ou outras substâncias quaisquer. Então, a planta ela pode mudar, né, a função de um parênquima lenhoso para outra coisa, justamente por aquele espaço, digamos que você foi ali na árvore e cortou um pedaço dela. Então, aquele parênquima ali, aquele pedaço que você cortou já era. Então, ele pode acabar recebendo outra função. É isso, tá? E a parte que ficou viva, né, ela pode emitir novas projeções internas para que você tenha novos caminhos. Isso acontece com a gente também. Quando você tem algum vaso sanguíneo comprometido, o nosso sangue, a nossa veia, né, nosso vaso sanguíneo, ele tende a emitir um caminho alternativo para você não deixar de mandar as substâncias para os devidos caminhos que ela tem que percorrer, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente vai chamar de TILAs, as rotas alternativas. Bom, o segundo vaso é o floema, né, composto pelos vasos liberianos, que vem o primário do procâmbio, o secundário do câmbio, e aqui é célula viva, não é morta, né? São anucleadas, então não tem núcleo, precisam de células auxiliares para poder sobreviver. Isso a gente já tinha visto na aula também de fisiologia, que tem aquelas células vizinhas, né, companheiras, que a gente chama. E a condição, então, da seiva elaborada, que é composta por água e glicose, sempre no sentido descendente, que é da copa para a raiz. A gente pode ter, nesse caso, né, a associação do floema com o parênquima liberiano, e aí a gente vai estar tendo ali a associação de tecidos para transporte e reserva de nutrientes, mas ele também pode estar associado à questão de sustentação. Então você também verifica floema associado às fibras do esclerênquima, como você viu lá no caso do xilema. E aí falta falar dos tipos de célula, que na verdade eu já comentei, né? Então você tem aí os vasos leberianos ou crivados, ou também chamados de elementos de vasos crivados, que é muito parecido com o que a gente viu no do xilema, com células alongadas, em fileirinhas, que vão até a raiz, e também formam ali as placas crivadas, ou seja, buraquinhos para passagem de seiva entre uma célula e outra. Tem uma estrutura aí, isso nunca caiu em prova, chamada de calose, que é um polissacarídeo que vai ajudar a obstruir essas placas quando você não tem passagem de substâncias entre elas. E depois, quando ela volta à atividade, volta a aparecer de novo. Isso é comum quando você tem períodos de estiagem. Período de inverno, por exemplo, tá? Bom, como essas plantas elas são anucleadas, as células, né? Elas têm as células companheiras que eu já havia dito, para ajudar a nutrir, a reservar nutrientes. Caso essas células companheiras sejam lesionadas, as outras células anexas morrem, tá? Então, essas células companheiras, elas servem para isso, para controlar o movimento das células que estão formando, né, os tubos crivados. E esses plasmodesmos nada mais são do que conexões. Então, aqui nessa imagem, dá para a gente ver o vaso liberiano, a placa crivada, né, e as células companheiras do lado, que vão conferir, né, os nutrientes e determinar o que essas células da placa crivada devem fazer, porque elas são nucleadas, no caso. Aqui é uma outra imagem, né, na vertical um desenho didático, aqui na horizontal uma imagem de microscópio.
E finalizamos. Alguém tem alguma dúvida? É uma matéria densa, galera. Mas fiquem felizes, foi a última matéria do ano. A partir da semana que vem, a gente já vai voltar para Bio 1, Bio 2, fazendo aquele esquema de recapitulação. Vou utilizar exercícios para isso. E a gente vai trabalhar muito mais esse bate-bola, né? Vou voltar, por exemplo, em Bio 1, a gente começa com bioquímica, trago exercícios, discutimos exercícios e aprofundamos o conteúdo. Beleza? Beleza. Então tá. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Não, tudo bem. Então, Por tranquilo, enquanto, galera. não. Beleza, então, se posteriormente tiver, é só falar, tá? A aula tá gravada, a gente já vai disponibilizar para vocês depois. E é isso. Um ótimo feriado, final de semana. E a gente se encontra. Segunda-feira é feriado, né? A gente se encontra provavelmente na quinta, eu vou confirmar com a Jajá, mas ela ainda não falou nada, tá? Então, dependendo do que for determinado pelo curso, de qualquer forma, semana que vem a gente tá junto. Falou? Beijo pra vocês, galera. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.